Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto também que é sempre muito pedido, muito perguntado e que é muito importante também. E eu vou dar uma sugestão, um conselho para vocês de algo também que eu já venho assim investigado na minha própria vocação e que eu também acho que vai ser muito bom para vocês ter essa compreensão. Não me julguem antes de eu terminar esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente que não concorda e que assim atiram várias pedras e falam assim, mas como você pode falar isso? Você está indo contrária a toda a dimensão da tradição da espiritualidade e não é assim, etc. Que é sobre o assunto direção espiritual. Eu sei que é um assunto super nevrálgico, principalmente para os jovens assim que acham que a direção espiritual assim é um negócio super essencial para uma vocação. De fato, gente, a direção espiritual é muito, muito importante. Mas assim, já vivi muito assim questões da minha vocação e hoje eu vou dizer para vocês o porquê eu prefiro a Assembleia de Vozes do que a direção espiritual. Este conceito da Assembleia de Vozes eu aprendi com o Ítalo Marcilli, que eu acredito que muitos de vocês acompanham, que é uma das pessoas que eu sigo, que também é um dos meus formadores. O Ítalo Marcilli, ele é psiquiatra, ele tem um viés católico muito forte, né, que isso para mim é um parâmetro importante, né, que ele é do Opus Dei e tudo mais. Alguns conceitos mesmo basilares e elementares e estruturais da minha formação humana. Da Assembleia de Vozes, eu extraí também, né, esse conceito que eu aprendi com o Ítalo, para também essa dimensão da vida vocacional. Muita gente assim fala, né, mas não, porque tem que ter um diretor espiritual, eu sou o diretor espiritual e tudo. Mas assim, gente, o diretor espiritual, não é fácil você ter um diretor espiritual. Primeiro porque não é fácil encontrar um diretor espiritual. Não é fácil ter um diretor espiritual, porque assim, muitas vezes as pessoas não têm capacidade para dirigir uma alma, porque é difícil, é muita responsabilidade. Tem que ter a capacidade de ler a alma do outro, ainda direcionar aquilo que a pessoa precisa, ao mesmo tempo correspondendo com as virtudes. Construir também aquilo que vai ser eficaz, um remédio mesmo para solucionar aquela situação. Não é normal uma pessoa ir pro confessionário e não conseguir desvencilhar do mesmo pecado, tipo assim, uma pessoa que confessa com frequência uma vez por mês e sempre ter o mesmo pecado. Não é normal. Você precisa curar a ferida que está condicionando aquele problema. Depois, é claro, vai trocar a peneira? Vai. Aqueles pecados grossos vão ficando cada vez mais finos, e às vezes até um detalhezinho pra você já vai ser assim, intolerante no mundo. A gente vai trocando a peneira, né? Tudo bem, mas não é normal que a gente pode também depois ter quedas, etc. Tem queda, gente, né? Mas o problema é que não é normal, entende? Você precisa ter uma progressão espiritual. Se você sempre reincide nos mesmos pecados, você não consegue sair daquele gargalo, né? Pra ir da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima morada. Algo tá errado na sua vida espiritual. Então, assim, o diretor espiritual, ele pode te ajudar. Mas, assim, não só um diretor espiritual, mas ter uma composição de assembleia de vozes. São pessoas que vai escolher entre 4 a 5 pessoas, mais ou menos, que sejam superiores biograficamente em relação a você. Podem ser pessoas vivas ou pessoas mortas, que você vai colocar-se diante dessas vidas, fazer esse questionamento. Quem são os juízes da minha vida? Quem pode julgar aquilo que são as minhas ações? Assim, você também tem que ter esse descanso e essa humildade de ter pessoas que são capazes de direcionar e também fazer este juízo, porque senão a gente sempre fica à mercê de que todo mundo está te julgando, de que todo mundo tem critério sobre você, e não é bem assim. Inclusive, até mesmo na questão da própria família, até mesmo chega um ponto espiritual que nem os seus pais, eles já podem ser direção espiritual, podem ser assembleia de vozes para você, porque os critérios mudam, né? Então, assim, você tem que escolher essa composição da assembleia de vozes. Pode ser um terapeuta, um psicólogo, pode ser um sacerdote, pode ser uma monja, uma pessoa que você tem uma admiração, ou também as pessoas que já faleceram, pessoas mortas, mas que você se coloca diante daquela vida e se inspire, imite, queira ser aquela pessoa, né? Então, por exemplo, pode ser teólogos, filósofos e os próprios santos, que é assim a grande maravilha tê-los, né, para que você possa ter essa inspiração também diante da vida dos santos. Por exemplo, se você tem na sua assembleia de vozes Dom Bosco,
Então você vai também se colocar diante da vida de Dom Bosco, né? O que é, por exemplo, o que Dom Bosco esperava dos jovens, né? O que eu posso me espelhar, por exemplo, para poder ser mais próximo também, igual os sonhos de Dom Bosco, como ele fazia para concretizar aquelas inspirações que ele tinha, né? Se você é de uma congregação que tenha um fundador que foi canonizado, por exemplo, os redentoristas, que tem Santo Afonso, sempre se inspirar também nos próprios fundadores que portam o carisma, que também tem a ascese e a mística do próprio chamado. Então também essa comunhão com os próprios fundadores dos institutos, das congregações, das comunidades, se espelhar neles. Se eles estão vivos, por exemplo, Padre Jonas, né? Então, assim, podem ser pessoas que estão vivas, pessoas que já faleceram, né? E você vai fazer essa composição de assembleia de vozes. Aí eu avalio que é melhor do que ter só um diretor espiritual. É que só aquele diretor espiritual vai ter toda a autoridade e toda a dimensão também da sua escuta vocacional. Porque você vai pensando ali de todos e depois faz o seu próprio discernimento, a sua própria também, o seu direcionamento e também nessa construção das virtudes. A Assembleia de Vozes é você pensar, né, diante de quem estou falando, né, quem são os meus interlocutores, quem é o meu juiz, né, quem são as pessoas que podem, né, julgar o meu estilo de vida, não só na dimensão de virtudes, mas também no caminho de graça espiritual, do estabelecimento da graça divina na alma. São os motivos para se apresentar, né, sejam pessoas fatos superiores, né, não é uma questão aqui de ter uma inveja, né, mas de que te fará frutos para produzir nessa contemplação da vida. A pessoa te inspira, por exemplo, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, né? Os santos mesmo, né, que podem também nos ajudar. Ter essa reflexão, né? O que pode frustrar o meu plano biográfico? A quem eu peço conselhos? Com qual pessoas eu quero ter coerência? Você escolhe pessoas que são inferiores que você no sentido de plano biográfico, no sentido de compreensão de existência de vida humana, você também acaba que não consegue, né, assim, desenvolver-se. E também tem que ser pessoas com quem você se identifique. Por exemplo, não adianta nada você ter, por exemplo, uma pessoa que é uma grande inspiração, mas que você não se identifica com aquela pessoa. Então tem que ser pessoas com que você identifique, né? A partir da sua personalidade, a partir também da vida daquela pessoa. Não mesmo, né? Se você está correspondendo com aquilo que você deseja ser na sua vocação, quais são os pontos que você precisa melhorar, né? Quais são as virtudes que você precisa trabalhar. Né? Será que tem ali um diretor espiritual que pode te ajudar, te dar esse direcionamento? Que ótimo! Se não, você também pode ter essa assembleia de vozes, incluindo também um diretor espiritual, que vai ser essa cúpula pessoal para você, que vai também te dar essa estrutura humana, uma estrutura vocacional, uma estrutura espiritual, né? Muitas pessoas sabem, né? Mas, por exemplo, uma das pessoas da minha Assembleia de Vozes, que eu acho que é de muitas pessoas, né? Mas é São José Maria Escrivá. Então, por exemplo, quem é leigo, ter São José Maria na Assembleia de Vozes é muito importante, né? Porque ele diz sobre essa dimensão de santificar o mundo, né? De você estar inserido no mundo e também naquela inspiração de Santa Teresinha, de fazer tudo com perfeição. Então, por exemplo, ter uma roupa bem alvejada, né? De fazer todas as pequenas coisas com amor, e aquilo ali já é santidade, já é santificação do seu dia. Já também são frutos de amor a você, a Deus, ao próximo. Então é muito importante também que haja também essa compreensão da própria Assembleia de Vozes. É isso a nossa partilha de hoje, falar um pouquinho sobre direção espiritual, sobre a Assembleia de Vozes, mas também que você possa ter essa reunião, né, de vozes que te direcionam no mesmo caminho. Não adianta nada você escolher uma pessoa da Assembleia de Vozes que tem uma voz contrária à fé, contrária à religião, que esteja fora também dos parâmetros daquilo que é a vontade de Deus para sua vida, né? Que seja mesmo vozes que te conduza à única voz, que é Jesus. Jesus pode estar na minha Assembleia de Vozes, Nossa Senhora, São José? Pode, mas assim, eles são pessoas assim, né? Humanidades perfeitas, né? Deus, Jesus que é Deus, né? Mas Maria e José, por exemplo, são criaturas que foram muito além daquilo que nós podemos ser. Então, talvez trazer algo para um plano mais acessível, né? Jesus é Deus, né? Então, Jesus é toda a nossa vida a Deus mesmo, né? A Ele que vai ter mesmo essa construção da nossa vida também.
né? Então, consagrar-se a Nossa Senhora, tudo isso é muito importante, consagrar-se a São José, mas que sejam mesmo realidades, que sejam mais palpáveis, estruturas mais acessíveis e que formem também esse direcionamento de vocação que, aos meus olhos, é melhor uma assembleia de vozes do que ter somente um diretor espiritual, certo? Se você gostou, clica aí no gostei. Deixa aqui nos comentários também o que você pensa disso, de assembleia de vozes, de direção espiritual. Você tem um diretor espiritual, você consegue se encontrar com ele com frequência, pode abrir a sua vida para ele, pedir também conselhos. Se você tiver, né, que Deus te abençoe no seu caminho de direção espiritual. E também pense nessa possibilidade de ter eleição também de vozes que te conduza cada vez mais para a vontade do Senhor. Grande abraço para vocês, graça e paz.